O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos servos inúteis. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, mais um domingo ouvindo o Evangelho de São Lucas, mais um domingo neste caminho de meditação dominical. E no texto que ouvimos hoje, do capítulo 17 de Lucas, Jesus trata sobre o tema da fé. Na verdade, já a leitura do Antigo Testamento, do profeta Abacuque, apresentava a fé como o meio pelo qual o homem, a mulher de Deus, vive. Mas para que nós possamos entender claramente o sentido da liturgia da palavra deste domingo, é preciso fazer uma distinção clara. O que é a fé? O que é ter fé? O mundo moderno imagina inocentemente que ter fé é pensar positivo, boas vibrações, energia positiva. A fé seria um sentimentalismo, um otimismo dos tolos que não conseguem enxergar o mundo real. Eu e você seríamos como gente anestesiada por uma ilusão. Não. A fé, meu irmão, minha irmã, não é compreender tudo. A fé não é ter clareza de tudo. A fé, na verdade, o ato de quem se abandona nas mãos de Deus. A fé é o ato de quem decide se jogar nas mãos de Deus por inteiro. E assim, venha o que vier, ele permanecerá firme, de pé, mesmo entre lágrimas, mesmo cansado, despedaçado, estará lá, firme. Ter fé é saber que Deus existe, que Ele me ama
e não deixará de cumprir a sua promessa. Ter fé é esperar que Deus seja Deus, e mais do que isso, que Deus nos dê Deus. Ter fé, meu irmão, minha irmã, é permanecer em Deus, mesmo na dor, mesmo no fracasso, mesmo na cruz, mesmo nas tempestades. Ter fé é permanecer em Deus de maneira tal que, passada a tempestade, quando a poeira baixar, ainda continuaremos unidos a Deus. Só então, desta maneira, entendemos quando Jesus afirma no capítulo 6, se vocês tivessem fé mesmo que pequenina, como um grão insignificante, se vocês tivessem o mínimo de fé necessária, poderiam alcançar o impossível. E é verdade. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nos sentimos cansados, despedaçados, destruídos, sem o mínimo de esperança, sem o mínimo de forças para seguir, como se não conseguíssemos permanecer de pé. E desde que vivamos a fé em Deus, permaneceremos caminhando, sem desistir. E olhando para trás, eu e você talvez digamos, eu nunca seria capaz de ter esta força. Se alguém me perguntasse, eu diria que sou incapaz de resistir a essa dor, a esta realidade dura, crua. Mas sim, resistimos na fé. E como os homens e mulheres de Deus, alcançamos o impossível. E na segunda parte do Evangelho, Jesus continua no versículo 7, uma reflexão que infelizmente poucos de nós compreendemos e que a mim pessoalmente, há quase 20 anos atrás, marcou para sempre a minha vida. Se algum de vós vê alguém cumprir a sua obrigação, por acaso precisará agradecer? Não. Aquele que fez aquilo que é seu dever, deve se reconhecer apenas um servidor, cumprindo a sua obrigação. E é aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que a fé de muitos de nós se perde. Queremos uma fé de recompensa, uma fé de toma lá da cá. Damos o dízimo e esperamos que Deus olhe para nós com bondade, compaixão e diga como Ele é bom, como Ele é generoso. Vamos à missa, talvez até participamos das atividades da igreja, dos grupos, e esperamos os aplausos. Esperamos elogios, o reconhecimento, esperamos que alguém nos diga, você é uma mulher de Deus, santa, piedosa. E esquecemos que Deus não nos deve nada, somos nós que devemos a Deus. Mas somente quando temos fé, meu irmão, minha irmã, seremos capazes de sair do nosso egoísmo, de deixarmos de imaginar que o nosso umbigo é o centro do universo. Somente quando a nossa fé em Deus for profunda o suficiente, seremos capazes de acreditar em Deus sem exigir provas, sem exigir pagamento, recompensa ou prêmio.
Somente quando acreditarmos de verdade em Deus, sairemos da nossa casa todos os dias para o nosso trabalho, certos de que fazendo o bem não estamos fazendo nenhum favor a Deus, ao mundo, estamos apenas fazendo o que é a nossa obrigação, o nosso dever. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, se os filhos e filhas da igreja que servem nos grupos e pastorais guardassem no coração este evangelho, como seria diferente? Eles entenderiam que nós não vamos à igreja apenas no dia em que temos uma obrigação. Não. Vamos à igreja todos os dias que necessitamos ser fortalecidos na fé. Como precisamos entender, meus irmãos, minhas irmãs, que a fé não é um comércio, uma troca, que a fé não é uma negociação. Portanto, neste dia, nesta Santa Missa, que eu e você possamos rezar como os discípulos, dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Sim, faze que a nossa fé seja pequenina, minúscula, mas confiante. Faze, Senhor, que o meu coração saiba confiar em Ti, porque somente Tu sabes o que é melhor para mim. Senhor, dá-me a graça de servir a Ti, com a certeza de que não estou fazendo um favor para o Padre, para a Igreja, mas que estou, na verdade, tornando a minha fé concreta, real, visível. Senhor, aumenta a nossa fé e dá-nos a capacidade de fazermos de Ti o centro da nossa vida, que possamos permanecer firmes mesmo nos momentos mais dolorosos e sombrios, e que confiando em Ti e somente em Ti, de fé em fé, o nosso coração cresça para uma experiência verdadeiramente sincera de amor, de fidelidade a vós e de coragem nas adversidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.